Oi, tudo bem? Eu sou o Vitor FX e eu tô aqui para fazer a minha análise semanal do mercado e compartilhar com vocês, tá? Eu vou fazer a análise do EURUSD, GBP-USD, USD, JPY, ouro, índice Bovespa e o Nasdaq, tá? São os ativos que eu mais opero. Não sei se você já pensou nisso, mas fazer análise do mercado, tá afiado aí para começar a semana e você saber os principais pontos para você tá fazendo seus trades, para você estar negociando durante a semana, é a atividade principal de todo trader, tá? Todo trader que se preze tem que fazer análise do mercado. E é muito importante você ver a minha, ver os pontos aí que eu mais acredito que são relevantes. Você vai lá para o seu gráfico, traça também esses pontos nos seus gráficos, ou então adapta e vê a forma que eu faço para você fazer aí de uma forma, analisar o mercado aí de uma forma um tanto semelhante como eu faço, tá? O meu foco para essa análise é uma análise semanal, tá? Para essa semana de 7 a 11 de dezembro, para essa semana especificamente. Os vencimentos dos meus trades, eles tendem a ser no decorrer da semana, tá? Eu abro as minhas operações durante a semana e encerro elas durante essa semana também. Não precisamente somente day trade, tá? Mas principalmente operações de swing trade. Abro num dia, fecho no outro, ou abro na segunda e no máximo fecho na sexta-feira, tá? Então essa análise serve tanto para day trade quanto principalmente para swing trade, tá? Fique à vontade aí para você decidir como você vai fazer. O meu foco é o swing trade. E antes da gente ir para o gráfico agora, eu só peço para que você, ó, já deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Não deixe de deixar o like para me incentivar a gravar mais vídeos como esse, mais vídeos com esse conteúdo, tá? Para provar aí que você está gostando. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, ativa as notificações, tá? Que eu garanto que você vai ter aí bastante conteúdo de qualidade para você consumir aqui no meu canal. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa análise semanal. Para quem acompanha o meu canal aí já há algum tempo, tá? Sabe que eu faço essas análises semanais todas as semanas, tá? Todos os domingos eu disponibilizo a análise semanal e o gráfico ele sempre fica com as marcações que a gente faz na semana anterior. A partir dessa semana eu mudei aqui a plataforma, tá? E eu vou precisar fazer uma nova análise. Então, as marcações que nós fizemos a partir de hoje, a partir dessa semana, são as marcações que vão ficar aí disponíveis para análise que vai ser postada na semana que vem, tá? Então, eu só queria esclarecer isso, porque quem já vem aí já acompanhando as minhas análises semanais, já vê que o gráfico ele sempre já fica marcado com as análises das semanas anteriores. Então, nesse caso aqui, a análise é nova, tá? A gente vai traçar juntos aqui, eu vou traçar aqui os pontos e vai ficar para as próximas semanas, tá? Então, para começar, eu estou aqui no ativo EURUSD, é o primeiro ativo que eu vou analisar, tá? No gráfico semanal, eu já posso ver aqui alguns pontos bastante importantes aqui no gráfico do EURUSD. Primeiro que eu estou vendo aqui bastante interessante é o rompimento dessa região de consolidação aqui, ó, que ele passou aí algumas semanas aí dentro dessa região de consolidação. Então ele rompeu aqui semana passada com esse baita candle de consolidação. Nas minhas marcações anteriores, eu tenho um alvo nele de alta aí de 1,24, então é o primeiro ponto que eu vou marcar aqui, vou colocar uma linha em 1,20 em 1,24, tá? Deixa eu colocar aqui propriedades, parâmetros 1,24 é o meu alvo aí para o GBP/USD na ponta compradora. Eu venho falando aí que eu estou há meses já trabalhando com o EURUSD sempre na ponta compradora, tá? Espero as correções e faço os trades de compra, tá? Quem me acompanha aí também, eu compartilho alguns desses trades aí com vocês. Tem um ponto aqui importante também, ó, que a gente pode ver, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, que é mais ou menos aonde o gráfico está agora, tá? Que é mais ou menos aonde o gráfico está agora. Ele deve continuar subindo, eu acredito sim que ele deve continuar subindo para buscar 1,24, não de uma vez, claro, mas devido a esse ponto aqui, que serve como uma região de resistência, pode-se haver aí uma correção, tá? Uma correção para
continuar a tendência de alta. Quem sabe aqui, quem também já me acompanha, eu faço essa análise e vou diminuindo os tempos gráficos para a gente ver se a gente acha alguma informação, alguma confluência a mais nessas análises, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, é essa linha branca aqui, ó, que é o OBV, tá? Eu utilizo esse indicador aqui que é o OBV. Se eu traçar aqui essa linha no OBV, eu tô vendo aqui, ó, um movimento chamado Adversary Breakdown, que é quando o volume já se antecipa no preço, tá? O volume já se antecipou ao preço. É um indicador aí que me confirma esse movimento, a continuação desse movimento de alta, tá? Então, no gráfico semanal, EURUSD, eu continuo buscando operações na ponta compradora, tá? Quem opera EURUSD, swing trade ou long trade, é compra stop aqui abaixo dessas mínimas aqui, tá? E o alvo aqui em 1,24. É um trade aí mais ou menos de 2 de risco para 1 de ganho. Eu não olho muito isso, tá? Eu prefiro ir gerenciando meu trade. E é isso aí, no gráfico semanal. Vamos ver no EURUSD no gráfico diário, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. No gráfico diário eu tenho aqui que o RSI, que é esse amarelo aqui, ó, já tocou aí nos níveis de 75. Ele tá dando aqui agora uma corrigida com esse candle aqui, ó, que terminou aí a sexta-feira com esse movimento aí baixista. Ele pode fazer essa correção, tá? A gente pode ver aqui que ele respeitou bastante a média de 10, ó. Tocou aqui, ele vem segurando, na verdade, aqui entre as médias de 10 e 21. Nesse ponto aqui em específico, ele segurou na média de 10, deixou esse pivô aqui de rompimento, tá? No gráfico diário. E a gente teve aí mais 2 dias de alta e a sexta-feira de correção, tá? Mas vamos diminuir aqui o gráfico para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente vê aí, ó, basicamente uma tendência linda, tá? As médias se abriram. As médias foram se abrindo aqui, ó. Todas as médias aqui foram se abrindo e o ativo foi tomando aí a tendência e até que aqui nesse ponto aqui ele startou aí esse movimento que foi, na verdade, o movimento do rompimento, tá? Foi o movimento do rompimento. Então, ele começou subindo aqui, corrigiu aqui na média de 21, que é essa média amarela aqui, continuou subindo muito forte, sempre segurando aqui na média de 10, e nesse momento ele parou aí praticamente na média de 21. A abertura de hoje e o pregão de Londres amanhã vai ser definitivo aqui, definitivo não, vai ser um divisor de águas aqui nessa tendência aqui, se ele vai romper para baixo aqui essa média de 21, tendo como próximo alvo essa média aqui de 62, tá? No gráfico de 4 horas. Mas aonde dá mesmo para ver aqui essa possível correção para mim é no gráfico de 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora, eu acredito que ele deve vir buscar aqui ou próximo, ou tocar nelas aqui, ó, dependendo aí em algum movimento de day trade, ou ele pode muito bem vir aqui, ó, nesse suporte aqui, ó. Essa região de suporte aqui, ó. Ele pode vir buscar aqui essa região de suporte, vir descendo aqui aos poucos, tá? Que esse movimento aqui dele descendo aos poucos vai pegar essas médias aqui e vai subir elas um pouco. E muito provavelmente ele deve aí ficar nessa região aqui, ó. Nessa região aí de 1,20 e 400. Dentro dessa região aqui, desse retângulo, é o alvo que eu acredito que ele deve fazer essa correção, tá? Ele chegando aqui em 1,20 e 400, nessa região aqui, ele chegando aqui, eu aguardo um sinal gráfico, tá? Para algum setup meu de day trade ou de swing trade para voltar a fazer operações na ponta compradora, beleza? Então, EURUSD eu continuo trabalhando na ponta compradora, só que por sua vez eu espero ele corrigir para poder pegar um movimento de continuação da tendência de alta, beleza? Então, esse é o meu resumo para o ativo EURUSD. Para o ativo, o SDJPY, eu fiz bons trades essa semana no SDJPY. Na verdade, foi o ativo que eu mais fiz trades essa semana. Eu peguei ele algumas vezes, tá? Na ponta vendedora. Se a gente ver aqui, embora aqui a gente está no gráfico semanal, embora ó, esses candles estejam muito juntinhos aqui, muito indo e voltando, mas no momento, tá? A ponta vendedora é predominante. A tendência de baixa é predominante.
bastante, tá? A gente pode perceber, ó, que ele segurou várias vezes aqui entre as médias de 10 e as médias de 21, 10 e 21, sempre segurando, ó. 10 e 21, sempre segurando aqui, então para mim é baixa. Nesse momento especificamente, eu posso ver aqui no meu OBV que ele está com um pouco de pressão compradora agora, então ele pode aí dar uma surpresa. Eu acredito que para o lado que o STJPY, ele realmente pegar aí um movimento, ele deve seguir bastante, tá? Embora eu acredite na baixa, mas eu já começo a ver, ó, se a gente for olhar aqui price action, aumentar aqui um zoom, a gente vai ver que ele já tem segurado aí em alguns candles. Ele teve esse baita candle aqui de compra semanal, uma tendência aí de correção forte semanal. Aí tivemos essa outra aqui que veio para baixa, tentou cair, não caiu. Essa ele está terminando aí basicamente com um doji, tá? Então a gente pode aqui chegar no gráfico semanal e traçar a máxima e a mínima da semana passada. Máxima e mínima da semana passada. Posso colocar aqui, ó, posso colocar aqui suporte semanal, suporte semanal, e vou colocar aqui nesse resistência semanal. Como eu, particularmente, já operei bastante o STJPY essa semana que passamos, né? Na primeira semana do mês, eu não vou operar ele essa semana, principalmente por conta desse doji aqui, ó. A não ser que ele tenha aí movimentos fortes e rompa preferencialmente esse suporte aqui para baixo, tá? Seria o meu movimento que eu preferiria que ele fizesse, tá? Mesmo ele rompendo, a gente tem que ficar esperto com esse segundo suporte aqui, ó. Tá bem próximo aqui, ó. Suporte semanal também. Deixa eu colocar aqui, ó. Suporte semanal, esse segundo suporte semanal. Vamos diminuir aqui para o gráfico diário, tá? Olha a consolidação no gráfico diário. Fundo, topo, fundo, topo. Não gostei, tá? Particularmente aí essa correção aqui da sexta-feira, eu não gostei. Embora, se a gente olhar aqui, ó, nessa última perna de baixa que ele deu aqui, e a gente olhar esse candle aqui da correção, de olho dá para ver mais ou menos aí que ele corrigiu 50% de FIBO dessa última pernada de baixa, ó. De olho, perfeito. 50% de FIBO, tá? Ele pode aí abrir essa semana e fazer um candle assim, ó. Seria perfeito, tá? Seria perfeito ele abrir aí, ó, um candle diário aí, ou dois candles, e fazer aqui esse rompimento aqui dessa forma. Seria aí excelente para o movimento de continuação de baixa que eu estou esperando aí para o STJPY. Mas até que ele rompa, para ficar claro. Mas poderia até fazer um trade de venda aqui, tá? Um risco menor. Abrir o trade aqui nessa região, estopando aqui em cima dessa média aqui, tá? Acima de 100%, acima de 104.700, mas não vou fazer porque já fiz bastante trade no SDJPY na semana passada, mas se encaixar no setup de vocês, não tem problema nenhum fazer. Eu prefiro esperar ele definir a tendência, tá? Rompendo ou a resistência aqui em cima, ou preferencialmente o suporte aqui embaixo, tá? Vou só colocar aqui no gráfico de 4 horas, só para a gente dar uma olhada. Ele segue ainda abaixo das médias de 200, tá? Ele aqui chegou até a romper, mas voltou para baixo da média de 200. São essas duas médias vermelhas aqui. A tracejada é exponencial e a outra é a simples, tá? Média de 200, todo mundo sabe aí que é muito importante, tá? Para definir tendência, beleza? Então, é basicamente isso a minha análise do USDJPY. Vamos agora para o próximo ativo, que é o GBP-USD, tá? O GBP-USD, eu tenho feito aí basicamente um espelho dele com o EURUSD aí há bastante tempo já também. Quem já segue aí as minhas análises há mais tempo vai saber disso, vai confirmar isso daí. Tanto quanto o EURUSD, ele chegou essa semana a fazer um rompimento aqui, ó, dessa resistência aqui. Deixa eu colocar já até aqui, ó. Tô falando desse ponto exatamente aqui, ó, que ele chegou a romper, mas voltou
para dentro da região de resistência, tá? A gente tem esse ponto aqui, e agora a gente tem esse ponto aqui. Vai ser também uma semana aí de decisão muito importante para o GBP-USD, tá? Para o GBP-USD. Se ele continuar subindo, se ele fizer aí um candle de rompimento, aqui assim, fizer mais um candle aí de rompimento, eu continuo trabalhando na ponta compradora dele, tá? Continuarei trabalhando na ponta compradora, e eu tenho aqui os próximos alvos em basicamente em 1,40. Vou colocar aqui 1,40 porque é um número redondo. O preço geralmente tende a buscar os números redondos, então vou colocar aqui 1,40 como o nosso próximo alvo para compra, tá? Dá basicamente aí 5.000 pontos. Dentro desse range aqui de 5.000 pontos, tá? Dá para fazer muita operação, muito trade. Principalmente, eu particularmente priorizando sempre a ponta compradora, tá? Deixa eu colocar ele aqui no gráfico diário. No gráfico diário ele deixou basicamente uma estrela aqui, ó. Quem conhece aí Price Action, uma estrela cadente aí, uma baita de uma estrela. Ele deve fazer aí realmente, se o EURUSD também continuar caindo, ele deve fazer uma correção para continuar subindo. Ponto que eu acredito que pode ir essa correção. Olhando aqui, eu vejo ó, que ele tocou bastante nessa média roxa aqui, que é a média de 62 períodos. Eu, particularmente, uso muito essa média, tá? Então, eu acredito que ele pode vir fazer uma correçãozinha aqui assim, ó, até mais ou menos essa região aqui, tá? De 1,32, para poder continuar subindo. Mas se ele já abrir essa semana aí rompendo, a gente procura essa etapa de continuação de tendência, tá? Deixa eu colocar aqui em 4 horas, deixa eu dar uma olhada, 4 horas, no 1 hora. Pronto, 1 hora, para mim aqui tá melhor 4 horas. 4 horas e diário. A gente pode ver aqui que ele respeitou aqui também, ó, a média de 200, segurou. Eu posso traçar uma fibo aqui também, caberia aqui uma fibo a partir dessa última pernada aqui, ó. Poderia aqui, ó. Traçar uma fibo aqui com a origem no ponto A, que seria essa primeira pernada aqui, finalizando aqui em cima, tá? Então ele pode corrigir aí, ó, 38,2, 50% e 61,8. Ele perdendo aqui 61,8, tá? Já desconfiguraria o nosso movimento de alta. Eu continuo também GBP-USD procurando movimentos de altas, só que eu vou aguardar esses pontos aqui, ó. Alguns desses pontos aqui, um sinal entre essa região aqui. Uma região grande, basicamente, dá uma região aí de basicamente aí 1.300 pontos. Não é nem tão grande para o ativo GBP-USD. É super tranquilo, tá? Eu realmente espero que ele faça esse movimento aqui de correção e deixe um sinal aí pertinho aí de 50%, entre 38 e 50, tá? Até no máximo 61,8. Aqui dentro dessa região aqui, eu só procuro operações de compra no GBP-USD, tá? Então, esse é o movimento que eu espero. Passo aqui para o próximo ativo, que é o ouro. O ouro eu passei aí bastante tempo sem operar ele, tá? Porque ele estava aqui no gráfico mensal, ó, com esse doji aqui. No gráfico mensal, passou um mês o doji. No outro mês ele não chegou a fazer um falso rompimento aqui do doji. No outro ficou aqui, ó, ainda sem romper. Aí nesse mês passado foi que ele fez um movimento de baixa aí, rompendo esse doji aqui de 4 meses atrás, basicamente. Ele segurou na média de 10 períodos. Nesse gráfico mensal agora, nesse candle mensal, ele tá fazendo aí um movimento de alta. Eu fiz compra 2 vezes semana passada, tá? No ouro. Peguei 2 movimentos de alta. Poderia sim pegar um trade essa semana de continuação aqui dessa tendência de alta, só que eu sempre digo para quem está operando o ouro ficar esperto, tá? Porque o ouro ele tá caro de operar, porque os candles aí eles estão bem grandes e qualquer stopzinho aqui no ouro, se você for fazer análise gráfica, tá?
e seguir os tops técnicos. Ele está dando aí 2, 3, 4, 5 mil pontos de stop. Para você ter ideia, eu comprar nesse momento um stop técnico aí abaixo dessa mínima aqui, ó, já está dando aí quase 9 mil pontos, 8 mil pontos praticamente. 8 mil pontos, para quem não é bom aí de cabeça, com lote mínimo de 0,01 já daria aí $80, tá? Então, quem tem menos de $1.000, eu não recomendo que opere ouro, tá? O ideal aí para você operar ouro é quando você tem de $2.000 para cima, para que você possa fazer operações de ouro e ficar tranquilo, tá? E ficar tranquilo. Deixa eu diminuir aqui para o semanal. Para o semanal, ele chegou aqui, ó, rompeu as médias de 10 e 21. Basicamente, elas estão virando aqui para baixo, não cruzaram para baixo ainda, não operam, tá? Cruzamentos de médias, mas é um fator que eu olho, tá? É um fator que vale se olhar. Não operar somente cruzamento de médias, mas olhar o cruzamento de médias não tem problema nenhum. É mais um indicador que a gente tem, tá? Então, ele rompeu. Tem um movimento que eu sempre falo para vocês que é o RRC, que é o movimento de rompimento, retração para continuação, tá? Basicamente aqui o ouro tá mostrando aí que pode iniciar aí uma tendência de baixa. Eu não opero ouro vendendo, eu só opero ouro comprando, tá? Então, porque é só você olhar para o gráfico para trás do ouro dos últimos 3, 4 anos que você vai ver que só sobe, tá? Tem as correções, mas na grande maioria do tempo, 70% do tempo ou mais, ele está subindo. Então não adianta eu ir contra 70% do que o ativo faz. Eu prefiro ter a estatística a meu favor e eu compro ouro, tá? Então, basicamente, eu vou esperar novos pontos, o ouro cair, tá? Eu já fiz 2 trades de compra nele esse mês. Já foi aí 2 belos trades. Então, deixa eu diminuir aqui para o gráfico diário. Ó, gráfico diário, as médias já estão emboladas aqui para baixo, já estão abertas para baixo. Na verdade, elas estavam emboladas aqui, ó, nessa região aqui de consolidação. E agora as médias estão abertas. Médias abertas, né? Quem opera a média aí sabe que é abertura de tendência. Ele abriu a tendência de baixa aqui. No gráfico diário, ele rompeu o gráfico diário, mas voltou aqui para cima da média de 200 no gráfico diário. Opa, pode ser que ele segure para alta aí, tá? Mas basicamente, se ele perder esse preço aqui, ó, se ele perder essa mínima aqui, se ele perder esse suporte aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar na extremidade, não tem problema não. Vou colocar aqui na extremidade. Pronto, aqui, ó. 17,65. Deixa eu arredondar. 17,1765. Pronto. Daqui para baixo é venda, tá? Daqui para baixo é venda. Eu não vou vender, mas para quem opera vendendo ouro, eu só venderia ouro quando ele confirmar caindo daqui para baixo, que por sua vez já está negativando aí o candle da semana passada, tá, pessoal? Antes dele negativar esse candle, engolfar esse candle da semana de venda da semana passada aqui, eu não acho legal vender. Para quem opera vendido ele, também eu sou obrigado a analisar, né? Você pode traçar uma fibra aqui dessa última pernada dele, ó. Traçar aqui uma fibra dessa última pernada. Deixa eu diminuir aqui para o gráfico diário. Pronto. A gente pode ver aqui agora que ele está em 38,2, mas ele ainda pode vir aqui, ó, 50% ou até 61,8, tá? Não seria nada difícil. Se conhecendo o ouro como eu conheço, ele gosta muito do nível de 50%. Então, e como tem ainda essa média aqui, ó, de 62, essa média roxinha, eu acredito que o ouro pode vir fazer uma correção aqui, ó, nessa região aqui. Dentro dessa região aqui, para quem trabalha com venda de ouro, pode procurar padrão gráfico aí que muito provavelmente pode dar venda de ouro. Mas se rompe aqui essa região, volta aí a tendência de alta de novo, tá? Então é bom ficar esperto nessa região. E se você tem menos de $1.000 ou $2.000, se você quer ser um pouco mais conservador como eu sou, não opere ouro, descarte isso aqui, tá?
Um outro ativo que a gente vai analisar agora é o Nasdaq, que eu também só recomendo que você opere no Nasdaq se você tiver mais do que 1.000 ou 2.000 dólares, tá? 1.000 dólares ainda é arriscado, 2.000 dólares é mais tranquilo para você estar operando o Nasdaq, tá? Ele é um ativo que anda bastante, é um ativo que eu também aprendi a só operar na ponta compradora dele, não vendo Nasdaq, tá? Se a gente vê, é um ativo que rompe máximas acima de máximas, é um ativo que facilmente 80% do tempo dele, é um ativo que facilmente 80% ou mais da vida dele aqui é subindo, tá? Então, para que eu vou vender um ativo que só sobe? Para pegar day trade de venda, não faço questão. Eu prefiro fazer, basicamente, aguardar correções de Nasdaq para comprar Nasdaq, tá? Tem que tomar cuidado com as pegadinhas também. Ele deixou um W aqui, eu não opero figuras, mas como eu tenho muitos alunos que gostam de operar figuras, ó, ele fez um W aqui, ó. Peraí. Prontinho. Ele fez um W aqui, ó. Um W é uma figura de alta, tá? Ele deve buscar aí uma expansão dessa mesmo tamanho aqui, uma expansão desse mesmo tamanho aqui, ó, para cima, tá? Mas eu não faço o trade também de rompimento, como ele está fazendo aí nesse momento agora. Eu aguardo ele corrigir e compro. Aguardo ele corrigir e compro. Essa é a minha estratégia básica para Nasdaq e funciona na maior parte do tempo, tá? Mesmo quando ela não funciona, que é quando ela dá uma queda assim, ó. Aqui, quando ele passou algumas semanas caindo, mas se a gente for olhar aqui, a quantidade de pontos, eu meio que na minha estratégia já calculo os drawdowns dessas baixas aqui, ó. Consegui bolar uma estratégia aqui, eu calculo o drawdown dessas baixas aqui, que ele costuma fazer, tá? E eu opero dentro desse range que me dê para fazer aí mais uma ou duas operações dentro desse range para sempre continuar pegando as pernadas de alta, tá? Minha análise do Nasdaq ela é muito simples, eu vou diminuir aqui para o gráfico diário. É basicamente procurar os suportes para comprar. Só que somente os suportes a favor da tendência, tá? Somente suportes para compra. Somente suportes para compra. Então, é basicamente isso. Nesse momento não tá legal para operar Nasdaq. Eu não vou operar Nasdaq, muito provavelmente. Talvez aqui só de olhar, talvez nem esse ano mais, tá? Porque ele tá lá em cima. Também não vou sair comprando o ativo lá nas máximas, tá? Eu realmente espero aí que ele faça uma nova trend de baixa, tá? Uma nova trend de baixa, ficar um pouco mais barato, tá? Aí na região. Só eu já tinha até esquecido, eu costumo aqui traçar os preços de Nasdaq que estava no outro gráfico, a gente operou bastante aí nesses ranges de 11.000, colocar aqui 11.000, 12.000, são os pontos aí que eu sempre traço como suporte e resistência no Nasdaq, são os preços, tá? Redondos, 12.000, ele tá aqui para cima agora 13, vou colocar agora 13.000, pronto. Ele muito provavelmente aí tá a caminho desse canal aqui, dos 12 para os 13, tá? Lembrando, como poderia fazer uma compra aqui? RRC, rompimento, retração e continuação. Ele rompeu os 12.000 pontos aqui, ó. Poderia retrair de novo nos 12.000 pontos, deixar sinal e comprar. Aí sim eu faria um trade de compra no Nasdaq, tá? Basicamente esse é o setup, não foi nenhuma análise, foi o setup que eu opero aqui basicamente no Nasdaq. Por último, o índice Bovespa, tá? Quem estava acompanhando, eu vou até colocar aqui, que eu lembro de cabeça, era 90.000 pontos e 85.000 pontos. 90.000 e 85.000. 90 e 85.000 pontos. O que é esses 90.000 e esses 85.000 pontos? Quando ele estava nessa região aqui, ó, quando ele estava nessas quedas aqui, ó, eu estava aguardando que ele viesse ou aqui para 90.000 pontos, ou aqui para 90.000 pontos, ou aqui para 85.000 pontos. 90.000 pontos era o meu primeiro ponto de compra para swing trade do índice Bovespa. Para quem não sabe, eu opero aqui na Active Trades, tá? E na Active Trades eu tenho o BRA 50
contínuo. É o índice Bovespa contínuo, tá? Ele não tem vencimento e é bastante legal para que a gente possa estar fazendo operações de swing trade no índice Bovespa. Sempre também eu prefiro, dou sempre preferência à ponta compradora, tá? Ele não veio aqui nos meus pontos de 90 e 35 mil pontos, rompeu esse ponto aqui agora, ó, que ele tinha de resistência e tá trabalhando em alta aí, tá? Tenho minhas dúvidas que ele continue nessa alta, tenho minhas dúvidas que ele chegue a romper. Deixa eu marcar aqui também, ó, aproveitar, colocar aqui, deixa eu ver, 12 mil. 120, né? 120. 120 aí é a resistência máxima. Tenho minhas dúvidas que ele chegue lá. Estamos na iminência de uma segunda onda aí do coronavírus, né? Então, eu não me surpreenderia, tá? Se esse ativo desse uma derretida e viesse aí de novo para essa região aqui dos 90 mil e alguma coisa pontos, tá? Então, não compro o índice Bovespa, não opero o índice Bovespa nesses dias aí. Realmente, muito provavelmente, só primeiro trimestre aí do próximo ano, janeiro, pode ser aí que ele já dê uma baixa. Então, espero corrigir para comprar, tá? Pessoal, essa foi minha análise para essa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo, me ajuda aí, me dá uma incentivada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá? Voltamos com as nossas análises, vamos continuar elas semanalmente. Utilizaremos esses mesmos gráficos e ao longo do tempo a gente vai melhorando, tá? Os gráficos, como a gente passou aí bastante tempo fazendo com regularidade, beleza? Então, desejo aí uma excelente semana de trades a todos vocês. Tamo junto e é só o começo e fiquem com Deus, tá, pessoal?